Você então precisa aprender sobre o modo de produção escravista. Você sabe aonde ele aconteceu, quando ele aconteceu, quais as suas características? Então fique aqui nessa pílula e aprenda sobre o modo de produção escravista. Bom, galera, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Aqui você aprende aula de uma forma realmente iradaça. Coloca aqui abaixo para mim qual é a cidade que você está assistindo essa aula. E se você gostar, like aí para mim, se inscreve no canal, vamos crescer junto. Modo escravista, já vou te alertar de cara que muita gente confunde. Quando eu falo do modo escravista, o pessoal lembra do processo de escravidão no Brasil e acaba respondendo questões aí nas avaliações, falando que tem a ver com a escravidão, por exemplo, no Brasil e em outras colônias montadas aí pelos países europeus. A escravidão, ela é, claro, um processo que existe quando o homem começa a dominar outros homens. Começa muito a surgir através das disputas e quando o derrotado ia ficar na condição de serventia para outros grupos. Mas a gente sabe, estudamos já, que tivemos primeiro o modo primitivo, depois o modo asiático e aí vem o modo escravista. Esse terceiro modo de produção aí, famoso, que você encontra aí nos seus livros. Ele vai acontecer Grécia e Roma, antes do período feudal aí da Idade Média, então é anterior a isso. Ah, Marcelo, e esse modo aí de escravidão que teve no Brasil, então, tem a ver com o quê? Galera, isso na época do expansionismo, do mercantilismo e é o capitalismo comercial. Não é um modo, não é o modo. Até hoje temos pessoas que trabalham nessa condição da escravidão. Você sabe muito bem disso. Mas então, um modo de produção escravista vai acontecer em Grécia e Roma. Era a mesma coisa, tanto em Grécia como Roma? Não. E eu detalhei para ti aqui, ó. Grécia, duas áreas importantes, Atenas e Esparta. O escravo lá, na condição em Atenas, ele podia ser comercializado e também alugado. Olha que chique, que moderno. Já em Esparta, não. O escravo, ele era poder do Estado. Roma, nós tínhamos já uma maior, mobilidade. O escravo, ele podia ser comercializado, ele podia ser conquistado, você podia conquistar através de uma batalha aquele escravo, e também você podia comprar a liberdade. Então, de repente, o pessoal lá se apaixonava pelo escravo, seja homem ou mulher, e acabava comprando a liberdade, criava-se uma amizade e comprava-se a liberdade. Então, essa é a característica importante, diferença entre o escravo Grécia e o escravo em Roma. Marcelo, o que o escravo fazia? Quais eram as suas principais funções? Então nós tínhamos na agropecuária, grande parte trabalhavam sim produzindo alimento, a economia era muito baseada nessa questão da produção de alimento. Nós tínhamos também os que ficavam na coleta ali, dos minerais preciosos como ouro. Nós tínhamos os escravos domésticos na limpeza, que ficavam ali cuidando dos afazeres domésticos, e também os gladiadores que ficavam ali, no caso, nessa condição de animar, de fazer um espetáculo conhecido como a política do pão e circo. Bem famoso, esse termo também é utilizado e vem então daqui de proporcionar ali, claro, ao povo um momento então de descontração, tá? E aí então nós temos algumas características desse modo. Dentre elas, nós temos, como eu falei para vocês, uma economia agrária. Uma economia agrária. O escravo, ele era o quê? Então, ele era um instrumento. Ele era um instrumento para se trabalhar. Como se fosse ali, claro, um equipamento. Nós temos um momento marcado por muitos conflitos internos também, pelo poder, a briga, você deve ter ouvido isso falar, Tanto na Grécia, a questão dos grandes imperadores, essa briga existente dentro e também uma briga externa, uma expansão territorial de vários grupos. Você lembra do Império Romano se expandindo, expandindo, expandindo. E claro, aqui nós temos o surgimento mais forte da propriedade privada. Marcelo, esse modo então vai ali se acabar no processo ali na Idade Média, quando veio o feudal? Sim.
Mas por que que surge o feudal? Vou deixar o gatilho para você depois assistir a aula do modo feudal. Então, vou deixar aqui no card para você. O fim, primeiro temos um fato importante. Então nós tivemos uma crise na produção de alimento, o crescimento populacional, e aí nós temos associado também as questões climáticas, essa falta de produção de alimento, e isso vai começar a gerar uma crise. Isso vai intensificar a revolta da população. E claro, uma revolta principalmente de quem? Dos escravos, que começaram a se organizar e lutando, contra essa dominação. Nós temos também uma briga, como eu falei, uma briga interna pelo poder, A disputa de ser o grande imperador, o grande dominante, dessas grandes comunidades. Nós temos ali então essa briga ao poder como um enfraquecimento desse modo. E por último, uma expansão. Os bárbaros, por exemplo, expandindo, guerreando. E isso começa a gerar um medo na população. E esse medo da população faz com que a população, então, se agrupe, por exemplo, em alguns castelos, que a gente vai chamar, então, de feudos. E aí vai surgir um modo de produção feudal. Então, você não pode esquecer. Ele aconteceu, Marcelo, lá na Idade Antiga, aonde Grécia e Roma era a mesma coisa? Não. Grécia tinha uma característica, Roma era mais liberado, comercializado, comprado ou conquistado. Em Esparta era do Estado. Atenas podia ser comercializado também e até alugado. Lembrar que eles faziam o quê, Marcelo? Eles faziam afazeres domésticos, eles trabalhavam muito na agropecuária, extração de alimento e também como gladiadores. A característica desse modo, para lembrar, a economia agrária, nós temos o escravo como grande instrumento de trabalho, um momento marcado por muito conflito interno e também pelas invasões, pela expansão territorial, e lembrar que nós temos a intensificação da propriedade privada. Eu espero que eu tenha te ajudado. Fala para mim, te ajudei? Bota aqui se você gostou da aula, dá aquele like, se inscreve aqui no Geografia Irada e vem comigo aprender de uma forma divertida e eficiente para você conquistar a sua vaga no ensino superior. Até a nossa próxima aula.